Vamos lá, pessoal. Bem, pessoal, hoje a gente vai estar falando, né, sobre trabalho e energia. Lembrando que a gente está seguindo adiante os conteúdos da gente, tá? A gente já, as últimas aulas a gente falou sobre forças em trajetórias curvilíneas, e hoje a gente vai falar de uma teoria mais robusta, né, da física, da mecânica newtoniana, mais especificamente, tá? A gente vai falar um pouco sobre trabalho e energia, tá bom? Lembrando a vocês, mais uma vez, que eu queria que vocês continuassem acessando as aulas através do QR Code, né, as aulas da plataforma SAS, e que vocês também pudessem estar continuando fazendo as atividades do Tarefa Online, e durante essa semana a gente vai estar enviando algumas atividades para vocês estar entregando aí para a gente, tá bom? Bem, pessoal, a aula de hoje sobre trabalho e energia, na realidade, ela é a teoria mais sólida, né, da mecânica newtoniana, na realidade de toda a física, né, porque qualquer processo físico ele envolve a perca ou ganho de energia, tá bom? Então vamos lá. Bem, a primeira definição que ele vai mostrar para a gente aqui é a definição do trabalho de uma força, né? Na realidade, a gente define energia em termos da capacidade de um sistema físico realizar ou não trabalho, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer a definição de trabalho e relacionar ele à energia, porque são grandezas intimamente relacionadas, intimamente ligadas, tá? Então, ele vai lembrar aqui para vocês a definição de força, porque na realidade a gente define trabalho, nesse caso aqui do mecânico newtoniano, como sendo a força por deslocamento, tá bom? Então, lembrando que a definição de força ela é o agente físico capaz de deformar, né, e ou acelerar o corpo sobre a qual atua. Então, você tem aqui, por exemplo, um bloco, tá? Um bloco que tem uma massa qualquer. Se você aplica uma força sobre ele, tá? Nessa direção, ele vai sair de um local para o outro, né? Ou seja, ele vai percorrer uma distância, tá? E essa distância, né, ela é na realidade o deslocamento, tá? Ou seja, deslocamento é o objeto sair de um lugar para o outro, né, através da força que você colocou, né? Ou seja, é a força que tá atuando sobre esse objeto que tem massa também. Então, ele diz, imagine uma força constante, paralela, né? Nesse caso aqui, paralela à superfície, tá? E de mesmo sentido, deslocamento D. Esse deslocamento D, né, por um corpo devido à ação dessa força que nele atua. Então, você tem aqui um bloco, ele empurra esse objeto nessa direção. Esse objeto ele vai percorrer, na realidade, do ponto aqui inicial até o ponto final, né, descrevendo assim um deslocamento, e aí, através disso, a gente consegue definir trabalho dessa força que foi aplicada, tá? Ou seja, o trabalho que essa força aplicou, né, foi feito para que esse objeto saísse desse ponto e chegasse a esse ponto aqui, tá bom? A definição básica de trabalho, né, é definida como o T aqui, na realidade, é só uma notação, né, matemática, né, na realidade você pode chamar isso aqui de geralmente alguns livros chamam de W, né, que é a definição também de trabalho em inglês, mas aqui a gente tem esse tal, né, que na realidade é uma letra grega, a definição que representa trabalho, que na realidade é a força dada em newtons vezes o deslocamento, que geralmente no SI é dado em metros, tá bom? O trabalho de uma força definido como uma grandeza escalar, tá? Ou seja, só tem módulo, tá? Não tem sentido nem direção, tá? Correspondente ao produto da força pelo deslocamento, desde que a força e o deslocamento tenham a mesma direção e sentido, tá? Então, você tem aqui, na realidade, o produto que nós chamamos de produto interno entre duas grandezas vetoriais que geram uma grandeza escalar, tá bom? E basicamente isso acontece porque na realidade o trabalho ele tem a dimensão de energia, tá? Ou seja, ele está relacionado intimamente com a ideia de energia, ou seja, na realidade o trabalho aí foi a energia que foi gasta para levar o objeto de um ponto até outro, tá? Então a força que é F, tá? Como eu disse, dada em newtons, o D é o deslocamento e o T aqui é o trabalho. Esse T aqui é em grego que é chamado de tal, tá? No SI, como eu já falei anteriormente, a força é dada em newtons, tá? Newtons, o deslocamento é medido em metros, tá? E o trabalho é medido em joules, ou seja, a mesma dimensão de energia, tá? Mostrando assim que na realidade a gente consegue definir energia em termos da capacidade de um sistema físico realizar ou não trabalho, tá bom? Bem, a gente tem os tipos de trabalho, né? O trabalho de um motor é quando uma força e o deslocamento têm a mesma direção e sentido. O trabalho
é um número positivo. Então você tem aqui o trabalho maior do que zero, né? E na realidade o trabalho, né, a definição aqui, né, do trabalho ser maior do que zero quer dizer exatamente isso, que a força que é aplicada ao deslocamento tem o mesmo sentido. Lembrando que eu já falei para vocês inúmeras vezes que em física o sinal de menos ele tem um significado, tá? Um significado físico, natural, tá? Então você tem aí o objeto sendo empurrado de um ponto a outro, o deslocamento é a mesma direção da força, então o trabalho tem um valor positivo, tá? E nós temos também o que nós chamamos de trabalho resistente, né? O trabalho resistente é quando a força e o deslocamento têm mesma direção em sentidos contrários. Então, você tem, por exemplo, um carro vindo nessa direção e um cara empurrando ela para cá, né? Então, aí você tem a força, né, que o carro faz sobre o menino aí, né, nesse caso aqui o rapaz, né, levando ele para cá, obviamente. Então, se ele leva para cá, a gente vê que houve um trabalho de resistência, né, de um trabalho de tentar impedir que isso acontecesse, tá? Então, o trabalho, aqui nesse caso, ele é negativo, tá? Ou seja, menor do que zero, tá? Então, o deslocamento foi em uma direção e a força aplicada, né, nesse caso aqui, foi em outra direção, tá bom? Levando em consideração a criança e não o carro, tá? Não o menino e não o carro. Bem, aqui ele tem algum exemplo, né, de como calcular a força de trabalho e a gente vai mostrar rapidamente para você, né? Então, um garoto aqui, para um problema físico, um garoto empurra uma cômoda durante um certo intervalo de tempo e consegue deslocá-la por 5 metros. Esse 5 metros já é o deslocamento, né, que foi feito através da força que esse garoto empurrou esse objeto, tá? Sabendo que a força aplicada tem módulo de 20 newtons, ou seja, a força que o menino aplicou sobre esse objeto é igual a 20 newtons, e foi aplicada na mesma direção em sentido de deslocamento, determine o valor do trabalho, ou seja, quer saber o trabalho que foi aplicado por essa força que o menino exerceu. Então tá aí o menino, né, empurrando essa cômoda, tá? Como o deslocamento foi na mesma direção que o trabalho, a força é igual a 20 newtons, tá? O deslocamento foi 5 metros e a gente consegue calcular apenas fazendo a multiplicação, né, de 5 vezes 20 ou 20 vezes 5, que é o produto da força, né? Como eles têm a mesma direção e mesmo sentido, então é o produto da força pelo deslocamento. Então, a gente resulta aí em um trabalho em joules, ou seja, a energia gasta por ele para levar a cômoda de um ponto a outro, né? Nesse caso aqui, num deslocamento de 5 metros, é igual a 100 joules, tá ok? Tem mais alguns outros exemplos, tá? Mas que relacionam aqui, por exemplo, planos inclinados, tá? E aí a gente vai resolver esse e passar para o próximo tópico, tá bom? Então ele mostra aqui, ó, um homem tenta deter a descida de um carro em uma rampa, né? E aplica uma força de 100 newtons. Nesse caso aqui, agora você percebe que você tem um plano inclinado, tá? E você tem o deslocamento aqui, ó, nessa direção, tá? A força está sendo aplicada nessa direção, na componente X dessa inclinação aí, tá bom? Mas aí ele diz, como o carro continua descendo por 8 metros, determine o trabalho realizado pela força. Bem, nesse caso aí, pessoal, a gente vai ter aí a força, né, nesse caso aqui, que é igual a 100 newtons, tá? O deslocamento é igual a 8 metros, como a força e o deslocamento têm a mesma direção, mesmo que seja inclinado, mas tem a mesma direção, e sentidos opostos, a gente tem um trabalho do tipo resistente. Então, você tem menos F vezes D. Esse menos aqui, na realidade, ele está mostrando para vocês que o vetor força e o vetor deslocamento, eles têm sentidos contrários, tá? E aí eu tenho um trabalho igual a menos 800 joules, tá bom? Isso mostrando que o trabalho, nesse caso, é de origem resistente. A força tende a resistir ao deslocamento que foi colocado a ela, tá bom? Tudo bem. Aí, pessoal, agora a gente vai falar sobre o trabalho da força não paralela ao deslocamento. Bem, por que não paralelo? Porque, na realidade, até agora a gente só falou em força e deslocamento, ou na vertical, ou inclinado, mas de tal maneira que eles dois fossem paralelos. Você percebeu que, em todos os exemplos anteriores que a gente colocou, o vetor força era sempre paralelo ao vetor deslocamento. Quando a gente não tem isso, aí a gente tem que lembrar dos conceitos básicos de vetor e somas vetoriais para poder resolver o problema, tá? Então ele mostra, agora imagine uma força constante também, que forma um ângulo θ, em relação ao sentido do deslocamento D, ou seja, agora a força e o deslocamento têm um ângulo, né, de inclinação entre eles dois, dos vetores, tá? Então a gente vai colocar aqui o problema, né? Você tem aqui uma superfície horizontal,
você vai ter aqui um bloco, né, que a força, ela tem, o vetor da força é nessa direção, o vetor deslocamento, quando você aplicar essa força nessa direção, ele vai se movimentar nessa direção, ou seja, aqui é uma direção, a gente pode chamar até diagonal, né, e aqui é uma direção, nesse caso aqui, horizontal, tá? Então, quando você tem esse tipo de sistema físico, você tem que trabalhar com as componentes da força com relação ao deslocamento, tá? Então, você aplicou a força, o objeto se movimentou, né? Teve um deslocamento, ou seja, ele saiu de um ponto a outro, tá? E aí a gente agora vai... Como é que a gente relaciona essas duas grandezas aqui, deslocamento e força, através dessa equação aqui, ó. O trabalho agora, ele vai levar em consideração F vezes cosseno de θ. O que é isso? Lá na decomposição vetorial que eu expliquei para vocês, isso na realidade é a componente horizontal do vetor força, tá? Então, você vai ter que o trabalho, na realidade, ele é a componente horizontal do vetor força vezes deslocamento, que vai me dar, né, F vezes D vezes o cosseno do ângulo que existe entre os dois vetores, tá bom? Tudo bem. Bem, aqui tem alguns problemas, né? A gente vai resolver esse primeiro problema e passar para o próximo tópico, tá bom? Então, ele mostra o primeiro problema, diz: durante um trabalho em um armazém, um homem puxa um caixote com uma força de 200 newtons. Percebe que isso é o módulo da força, tá? Que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Direção na qual ocorre o deslocamento de 10 metros. Percebe que é bem parecido com o que a gente explicou anteriormente. Determina o trabalho realizado pela força aplicada pelo homem. Então, você tem aqui a pista, o piso, né, a parte horizontal, né? O homem vai estar aplicando a força nessa direção, ou seja, ele está puxando o caixote, mas com a força aplicada nessa direção diagonal, fazendo um ângulo de 60 graus entre o vetor força e o vetor deslocamento, porque o caixote vai se deslocar na horizontal, tá? Então, o caixote se deslocou, teve o seu deslocamento, né? E aí você consegue calcular o trabalho através da equação anterior, né? Então, o trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo que existe entre o vetor força e o vetor deslocamento, tá? Então, quando você coloca tudo isso, você sabe que a força ele deu, né, no problema foi 200 newtons, o deslocamento foi 10, e o cosseno, e o ângulo aqui, o θ, né, nesse caso, esse ângulo aqui é 60 graus, tá? Então, você vai ter que o trabalho, né, para você calcular o trabalho da força aplicada por esse homem aqui é 200 vezes 10 vezes o cosseno de 60. Fazendo um cálculo, você sabe que o cosseno de 60 é 0,5 ou 1 sobre 2, você vai obter o trabalho igual a 1000 joules, tá bom? Aqui tem um outro problema, também relacionado a forças, força e deslocamento não necessariamente paralelas, tá? Aí eu vou deixar para vocês darem uma olhada com mais calma. E um dos últimos tópicos dessa aula, pessoal, é o trabalho de uma força variável, né? Que até agora a gente falou sobre trabalho em forças constantes. O que isso quer dizer? Que ao longo do tempo a força não varia. Você começa com uma força de 200 newtons, desde o início do primeiro ponto de deslocamento até o último ponto de deslocamento continua sendo 200 newtons, tá? Nesse caso aqui, para esse tópico aqui em geral, a gente está falando aqui agora do trabalho de uma força que varia ao longo desse deslocamento, tá bom? Então, se a força F ela for variável, o trabalho pode ser calculado pelo gráfico da força. Então, geralmente, a gente consegue relacionar, e na maioria dos problemas, ele te dá o gráfico da força variável com relação ao tempo, tá? Então, ele te dá, pode ser calculado pelo gráfico da força em função do deslocamento do corpo. Como o trabalho é o produto da força pelo deslocamento, o valor absoluto do trabalho será numericamente igual à área sobre o gráfico. A gente vai ver um exemplo agora para poder entender melhor. Então, podemos usar o gráfico também para forças constantes. Então, você tem, por exemplo, aqui o gráfico de uma força que ela é linear com o deslocamento, tá? E aí, como é que a gente faz para calcular o trabalho que essa força fez ao longo desse deslocamento? Você calcula a área deste triângulo aqui, tá bom? Então, é dessa forma que a gente faz o cálculo para o trabalho de forças variáveis, tá bom? Então, você calcula a área do triângulo, que é a área pintada, obviamente, em amarelo, em laranja, tá? E ela vai ser numericamente igual ao trabalho dessa força F, uma força variável. Então, a gente vai fazer um exercício agora. Bem, você tem aqui, ó, o gráfico, ele mostra que o gráfico da força da figura mostra a variação da intensidade da força que atua sobre um corpo, paralelamente à sua trajetória, em função do espaço percorrido D. Qual é o trabalho em joules, tá, realizado pela força quando o corpo vai de 2 metros para 6 metros? Bem, obviamente ele vai ter que mostrar o gráfico, né? Então o gráfico é esse.
percebe que em 10 metros a força é igual a 20 newtons, tá? E aí, para a gente poder calcular, né, a gente precisa saber aqui, ó, para cada um dos pontos, qual seria o valor da força para cada um dos pontos. Como ele quer de 2 para 10, né, a gente vai ter aqui, ó, quando estava em 2 metros, a força era 4. Então, você percebe que a força ela foi crescendo linearmente com a distância, né? Então, você tem aí a área, né, nesse caso aí, né, de 2 a 6, tá? Essa área a gente tira. Obviamente, a altura aí é igual a 12, tá? A área menor, porque isso aí é um trapézio, tá? Vai ser igual a 4, né? A base maior e a altura é igual a 4. Quando você faz a multiplicação, né, você obtém, na realidade, que isso é uma área de um trapézio, e a área do trapézio é calculada pela base menor mais a base maior vezes a altura dividido por 2, ou seja, menor, maior, altura dividido por 2. Fazendo a multiplicação, a gente obtém que o trabalho, né, nesse caso aqui, de 2 a 6 metros, né, com esses dois valores aqui da força, variável com o tempo, é igual a 32 joules, tá bom? Nesse intervalo aí de deslocamento, tá? Bem, temos também o trabalho que nesse caso aqui, para as aplicações práticas, né? Na realidade, uma das grandes aplicações práticas, temos o trabalho da força-peso. A gente sabe que a gente está imerso em um campo gravitacional e, obviamente, o peso ele sempre atua sobre todos os corpos que têm massa, tá? E aí ele, obviamente, se ele atua, né, como ele é uma força, se tem um deslocamento, obviamente vai gerar um trabalho de origem agora gravitacional, ou seja, o trabalho da força-peso, tá? Então a gente diz, considera um corpo P, né, e ele tem uma altura, nesse caso, deslocamento vertical, né, uma altura H qualquer, sofrido pelo corpo durante o movimento vertical. Então, se você tem, por exemplo, um corpo qualquer e ele sobe, você percebe que à medida que você joga o corpo para cima, a força-peso sempre vai estar atuando sobre ele. Bem, essa força-peso aqui, com o deslocamento que ele foi colocado aqui, que ele descreveu ao longo do tempo, tá? Me dá, por exemplo, uma definição de trabalho, tá? Da força-peso. Então, a altura aí é igual a H, e aí eu consigo calcular o trabalho da força-peso como menos P, que é a massa vezes a gravidade, a força-peso, vezes H, que é a altura, né? Ou seja, deslocamento vertical. Por que é menos? Porque a força-peso, ela está na direção contrária ao deslocamento. O objeto estava sendo jogado para cima e a força-peso estava atuando para baixo. Tá ok? Bem, na descida é, obviamente, a mesma coisa. Porém, o peso, na realidade, né, ele vai agora estar na mesma direção do deslocamento. Então, o objeto está em cima, se ele é abandonado, ele cai, a força-peso atua sobre ele na mesma direção do deslocamento, gerando assim um trabalho de igual a, né, nesse caso aqui, positivamente, P vezes H, massa vezes gravidade, vezes a altura no qual o objeto foi abandonado. Tá ok, pessoal? Pessoal, todo e qualquer, nesse caso aqui, todas as derivações do princípio fundamental da dinâmica, ou seja, todas as forças, né, atuantes sobre um sistema físico qualquer, elas geram, né, trabalho. Então, se elas geram trabalho, a gente vai ter aqui trabalho de força-peso, trabalho de força elástica e todas aquelas outras forças que a gente viu em lei de Newton, tá bom? A gente tem o trabalho da força-peso, ele mostra aí que, na realidade, quando ele atua sobre o objeto, num lançamento horizontal, ele pode descrever trajetórias que são aqui, que a gente pode chamar semiparábolas, tá? E aí a gente obtém, na realidade, as várias trajetórias, tá? Aqui tem alguns exercícios, isso eu vou deixar para vocês olharem com mais calma, tá? Trabalhos da força, relacionados ao trabalho da força-peso, tá ok? Bem, assim como o trabalho da força-peso, a gente tem também o trabalho da força elástica, que é utilizado em muitos sistemas físicos. Então, o trabalho da força elástica, pessoal, ele na realidade é o trabalho com que a força, né, que nós chamamos de força de origem restauradora, faz em cima de um sistema qualquer, né, quando pressionado, ou pressionado ou distendido, né? Nesse caso aqui, um sistema que nós chamamos de massa-mola, tá? Então, se uma mola sofre uma deformação em um regime elástico, tá, aplicando-se uma força F, surge uma força elástica em sentido oposto e tende a trazer a mola à sua posição de repouso, ou seja, você está aqui numa posição aqui de repouso, se você aplica uma força esticando a mola, obviamente vai surgir uma força de origem restauradora trazendo a mola para a posição inicial dela. E essa força, ela, como o deslocamento, houve um distendimento da mola, né, ou seja, um deslocamento da massa da mola,
obviamente ela vai gerar um trabalho também. E esse trabalho, a gente sabe que ele vai ser, obviamente, diretamente proporcional à deformação da mola, tá? Então, a gente tem, por exemplo, que a força que é atuante sobre o sistema ela é igual à força elástica. A força elástica é a constante elástica vezes o x, que é a deformação da mola, como já expliquei lá nas aplicações da segunda lei de Newton para vocês, tá? E essa constante elástica, esse constante elástica cá, a gente sabe que depende do tipo de material no qual a mola ou o tipo de elástico ele é formado, tá? O x é a deformação sofrida por ela e a gente consegue fazer a definição de trabalho da força elástica como sendo K vezes x ao quadrado dividido por 2, tá? Então, por que isso? Porque na realidade a gente pode também trabalhar, geralmente o K vezes x, que é a força elástica, ela é diretamente proporcional à minha deformação x, tá? Então, como ela é diretamente proporcional à minha deformação x, a gente pode definir o trabalho da força elástica numericamente como mais ou menos, e aí a gente mais ou menos tem a ver com a direção da deformação frente ao vetor força, tá? A força elástica, como sendo K vezes x ao quadrado. Esse x é a deformação ao quadrado, que é dada geralmente em metros ou centímetros, mas no SI é em metros, tá? Constante elástica vezes o x ao quadrado dividido por 2, tá? E essa é a definição de trabalho para força elástica, tá bom? Bem, aqui tem alguns exercícios também que eu vou deixar para que vocês vejam. A maioria dos problemas aqui, nesse caso aqui, para trabalho de força elástica tem a ver com sistemas massa-mola, tá? Tanto na horizontal quanto vertical, mas tem a ver com um sistema onde eu tenho uma massa ligada a um sistema no qual eu tenho uma massa ligada a uma mola ou alguma coisa que tem elasticidade, tá? E aí eu vou deixar para que vocês deem uma olhada. Também, os vários problemas do livro também estão relacionados a esses sistemas também. Ok? Bem, e aqui, pessoal, a gente começa agora a descrever o que nós chamamos de energia. Então, a ideia aqui agora para essa aula é trabalho e energia, tá? Bem, a parte de energia, pessoal, ela é o seguinte: a gente define energia, né, da mesma forma que define trabalho. Na realidade, como eu falei para vocês, as duas grandezas elas são intimamente ligadas, tá? Você consegue definir energia como a capacidade de um sistema físico realizar trabalho. E os vários tipos de energia também estão envolvidos com os vários tipos de sistemas físicos. Ou seja, você tem energia de origem gravitacional, você tem energia de origem térmica, você tem energia de origem elétrica e assim por diante, tá bom? Então, aqui no conceito inicial, a civilização está baseada na obtenção, obviamente, né, no uso de energia. A energia é uma grandeza associada escalar associada ao estado ou condição de um ou mais objetos. A gente vai ver que quando você vai definir, por exemplo, energia gravitacional, né, energia potencial gravitacional tem a ver também, por exemplo, com a posição desse objeto com relação ao referencial, tá bom? E conceito básico da energia é que a energia sempre se conserva, tá bom? Ou seja, você não tem destruição nem criação de energia, ela sempre tem a energia mecânica inicial sempre é igual à energia mecânica final. Existe a conversão daquela quantidade de energia em outras formas de energia, mas você não consegue destruir energia, nem criar energia do nada, tá bom? Então aí a gente tem os vários sistemas aqui, nesse caso aqui, que envolvem energia, né? Você tem aqui, por exemplo, energia potencial gravitacional relacionada à Estação Internacional Espacial, né? Você tem aqui a energia tanto de origem química utilizada em combustíveis de aviões, né? E como aqui também a energia potencial, a gente pode até chamar aqui de energia potencial gravitacional também relacionada ao lançamento de uma bola, porque é um objeto que está imerso em um campo gravitacional, tá? Então, quais são os vários tipos de energia que a gente estuda em física? A energia cinética, né, que é a energia associada ao movimento, e aí, né, o movimento a gente vai lembrar de velocidade, tá? Ou seja, a grandeza básica para definição de energia cinética tem a ver com a velocidade do objeto, né? Da massa, obviamente, mas principalmente da velocidade, tá? O que define momento linear, que a gente vai ver mais posteriormente. E a energia potencial. Essa energia potencial, ela pode ser energia potencial gravitacional, que nada mais é do que a massa vezes a gravidade vezes a altura, ou seja, ela está relacionada à posição do objeto frente a um referencial qualquer, tá? E a gente pode pensar, por exemplo, aqui na montanha russa, né? Ou seja, o objeto estava aqui, ele tem massa, né? E quando ele desce, ele gasta essa energia potencial gravitacional que ele tinha ganhado por causa dessa altura com relação ao solo e converte ela em energia cinética ou energia associada ao movimento na queda aqui desse
desse conjunto de massa aqui através desses trilhos, tá bom? E a gente tem aquilo que nós chamamos de energia potencial elástica. Percebe que a energia potencial elástica ela é bem definida, né, da mesma forma que a gente define trabalho de força elástica. Então, é K vezes x ao quadrado dividido por 2. Ou seja, mais uma vez mostrando que trabalho e energia são grandezas intimamente relacionadas, tá? Então, aqui ele está mostrando, por exemplo, esse elástico, né? Por exemplo, na deformação desse elástico para poder lançar essa flecha, obviamente, você está convertendo a energia potencial que está contida nesse elástico em uma energia cinética para mover a flecha dentro de uma massa de ar, né, qualquer, nesse caso a atmosfera, para poder acertar algum alvo. Isso aí seria, no caso, um exemplo simples, né? A energia cinética a gente sabe que é associada ao movimento do corpo, tá? Quando ela é transmitida, né, digamos assim, de um corpo para o outro, ela pode gerar, por exemplo, deformações desse tipo, tá? Ela é o produto da massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, tá? A massa é dada em quilogramas, né, no SI. A velocidade em metros por segundo e a energia cinética, obviamente, é dada em joule, porque tanto trabalho quanto energia são grandezas escalares e são definidas da mesma forma, tá? Tem a mesma dimensão, tá? Aqui a gente tem uma definição mais... uma das definições mais básicas da física, que tem a ver com energia também, tá? Essa definição de potência, nesse caso aqui a potência de uma força qualquer, na realidade está relacionado ao trabalho também. Lembrando que potência é uma definição geral, pessoal. A potência ela pode ser aplicada tanto em mecânica, quanto em termodinâmica, quanto em eletricidade, entendeu? Quanto em magnetismo, gravitação e assim por diante, tá? Então a potência, o que ela é na definição mais básica? É a taxa temporal da realização de um trabalho. Então o que isso quer dizer? É energia por tempo, tá? E aí a gente tem o quê? Que a potência, se ela é energia por tempo, ela pode ser definida em termos do trabalho, tá? Então, aqui como a gente está definindo a potência de uma força, então é por isso que ele coloca trabalho. Mas se você já tem explicitamente o valor da energia, você nem precisa mais colocar, você apenas pode substituir aqui. Então, você tem que a potência ela é o trabalho ou energia por tempo. E aqui a gente tem intervalo de tempo, ΔT, tá? Bem, o trabalho, obviamente, é dado em joule. O tempo gasto aqui, obviamente, para unidades do SI, todas essas unidades que eu falei aqui está relacionado ao Sistema Internacional de Unidades, tá ok? Então, tudo no SI. É dado em segundos e a potência é dada em watt, tá ok? É uma unidade que, na realidade, se você for colocar aqui na prática, né, na equação, ela é joules por segundo, né? Mas a gente reescalona e chama ela de watt, tá bom? Tudo bem, pessoal. Bem, pessoal, essa é a primeira aula, né? Na verdade, é uma aula bem importante, né? Na verdade, é uma das aulas mais importantes que eu acho dessa parte de mecânica newtoniana, que vocês veem em física, tá? Porque a gente sabe que todos os sistemas físicos, eles precisam necessariamente de um ganho ou de gasto de energia para acontecer, tá ok? Para que o fenômeno físico possa acontecer. E dizer para vocês para que vocês assistam essas aulas, pessoal. Assistam também as aulas do canal, tá bom? As aulas que estão no início dos capítulos através do QR Code. Então, além de você assistir as aulas do canal, que eu vou estar postando essa semana e as próximas semanas, tá? Assistam também as aulas da plataforma SAS também, que são as aulas muito boas, e continuem fazendo as atividades, tanto as atividades do livro quanto as atividades do Tarefa Online, tá bom, pessoal? Eu estou acompanhando, estou vendo que está tendo poucas dúvidas, e eu queria muito que vocês pudessem estar entrando em contato comigo para estar tirando essas dúvidas, tá ok? Até a próxima e tchau, tchau.